Olá e bem-vindos. Olha, hoje a gente vai entrar num território que, assim, de cara parece meio distante, né? O capítulo 4 do livro de Levítico e todo o seu sistema de sacrifícios. Um tema bem denso. Sim, mas a nossa missão aqui não é só listar regras antigas. A ideia é mergulhar nisso para tentar entender a mentalidade por trás. O que essas leis sobre erros e rituais podem nos dizer sobre, sei lá, responsabilidade, o peso da liderança? E reparação, né? Exato. E para guiar a gente nessa exploração, estamos com as notas e comentários de duas Bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. Ok, vamos desvendar isso. Então, para começar, a gente precisa alinhar o vocabulário. O capítulo inteiro gira em torno de uma ideia bem específica, os chamados pecados por erro. Pecados por erro. E é, assim, crucial entender que isso não é um ato de rebelião. Não é um desafio a Deus. Chegar H cobre aquela área cinzenta das falhas humanas, sabe? A ignorância, a negligência, um descuido. Um engano. Exato. É quando alguém faz algo errado, mas sem a intenção maligna de quebrar a lei. É mais um "ops, eu não sabia" do que um "eu sei que é errado e vou fazer mesmo assim". Essa distinção, assim, é a base de tudo. Essa distinção já muda tudo, né? Não estamos falando de criminosos, mas de pessoas comuns, cometendo erros. E o texto organiza os rituais para esses erros de um jeito muito deliberado, quase como uma pirâmide, começando do topo. O primeiro cenário é o de maior impacto, e se a principal autoridade religiosa, o sacerdote ungido, cometer um desses erros. A pessoa mais importante na hierarquia espiritual. Exato. E o que me impressiona de cara é a frase: o pecado dele torna culpado o povo. Como assim? Porque o erro de uma pessoa recai sobre todo mundo. Essa é a chave para a lógica do sistema todo. Para eles, a responsabilidade do sacerdote ia muito, muito além do indivíduo. Ele não era só uma pessoa, ele era o mediador, o representante do povo diante do sagrado. A ponte, digamos. Exatamente. Se ele, que deveria ser o padrão de pureza, cometesse um erro, a ponte entre Deus e a comunidade ficava comprometida. A falha dele criava uma contaminação espiritual que afetava todo mundo. E a oferta exigida já mostra a seriedade disso. Um novilho sem defeito. Sim, um animal grande, caro, de um valor enorme na economia da época. Certo, o animal mais valioso para a falha mais grave. Mas o que realmente me chama a atenção é o que acontece com o sangue. Nos outros rituais, o sangue fica ali fora, no pátio. Mas aqui, o texto é claro. O sacerdote leva o sangue para dentro da tenda do encontro. Por que essa mudança? Qual a importância de entrar no espaço sagrado? Essa é a principal pista visual do capítulo inteiro. Entrar na tenda significa que o problema é muito mais profundo. O pátio externo, com o altar de bronze, era a esfera pública da comunidade. A tenda, o santuário, era a esfera da presença direta de Deus. Ah, entendi. Levar o sangue para dentro significava que o erro do sacerdote não só quebrou uma regra social, ele manchou o coração da vida espiritual da nação. E o que ele faz lá dentro? O ritual é super específico. Ele asperge o sangue 7 vezes em direção ao véu. A cortina? Isso, a cortina que separava o lugar santo do santíssimo, onde se acreditava que a presença de Deus habitava. Depois ele aplica um pouco do sangue nas pontas do altar de incenso, e é bom lembrar o que esse altar representava, né? As orações do povo. Exato, simbolizava as orações subindo a Deus. Contaminar esse altar era como poluir a linha de comunicação com o divino. Só o que sobra do sangue é derramado lá fora, na base do outro altar. Então a geografia do ritual é um mapa da gravidade do erro. É isso. Perfeito. Uma das nossas fontes, a Bíblia de Estudo Holman, articula um princípio que governa o capítulo todo. Quanto mais profundo o impacto do pecado, mais perto da presença de Deus o sangue da expiação precisa ser levado. É uma hierarquia de purificação. Exatamente. O erro do sacerdote exigia a descontaminação no nível mais íntimo da relação com Deus. Isso é fascinante. E o que eu acho mais incrível é que o cenário seguinte, o pecado de toda a congregação,
recebe um tratamento quase idêntico. Sim, é impressionante. Eu esperaria uma diferença, mas o ritual é praticamente uma cópia. A oferta é um novilho e o sangue vai para dentro da tenda, é aspergido diante do véu. Aplicado no altar de incenso. A mesma coisa. O que isso nos diz sobre a ideia de responsabilidade coletiva para eles? Diz que a comunidade como um todo era vista como uma única entidade, quase como uma pessoa corporativa, sabe? Um erro coletivo, mesmo que por ignorância, sei lá, seguir um costume errado ou interpretar mal uma lei, Certo. tinha o mesmo peso devastador do erro do líder espiritual. A única diferença no rito é prática. Quem impõe as mãos no animal. Isso. Em vez do sacerdote, são os anciãos, os representantes do povo. Mas o nível da contaminação e a necessidade de purificação são os mesmos. Ambos abalam a fundação da aliança com Deus. Exato. É uma ideia radical, se a gente parar para pensar. A noção de que um erro não intencional de um grupo inteiro, um ops coletivo, polui o espaço mais sagrado. Sim. E exige um ritual tão sério. Isso revela uma visão de mundo onde a ordem cósmica é frágil e precisa ser mantida ativamente. E que a responsabilidade não era só individualista. A saúde espiritual da comunidade era um projeto coletivo. E a falha coletiva era tratada com a máxima seriedade. Faz todo sentido. Ver a comunidade e o líder espiritual no mesmo patamar de gravidade diz muito. Mas isso me faz pensar em outras formas de poder. E o poder secular. O que acontece quando o erro vem de um líder político, um chefe de tribo? É aí que a gradação que a gente falou fica ainda mais clara. O texto chama ele de príncipe ou chefe. E para ele, as regras mudam. Primeiro, a oferta é um bode, macho e sem defeito. Já não é um novilho. Não, é um animal valioso, claro, mais um degrau abaixo. Mas a mudança mais significativa, de novo, tá no sangue. Deixa eu adivinhar. O sangue não entra na tenda. Exatamente. Para o pecado do líder secular, o sangue fica inteiramente no pátio externo. O sacerdote aplica o sangue nas pontas do altar do holocausto, aquele altar grande de bronze, e derrama o resto na base. O santuário não é envolvido. Então a lição aqui é quase gerencial. O impacto do erro de um líder político fica contido na esfera social, no pátio. Sim. Enquanto o erro do líder espiritual abala a própria relação com o sagrado. É uma separação clara de domínios. É uma interpretação perfeita. O pecado do líder político afeta a justiça, a ordem, a administração da comunidade, temas associados ao altar do pátio, o centro da vida pública. É sério, requer um sacrifício, mas não contamina a sala do trono de Deus, por assim dizer. A esfera de influência determina o alcance da contaminação. E, consequentemente, a natureza do ritual de purificação. Essa lógica parece ir até o último degrau. O texto chega finalmente na pessoa comum, alguém do povo da terra. O que acontece quando um cidadão qualquer comete um desses erros? O padrão continua. Primeiro, a oferta se torna mais acessível, o que mostra uma sensibilidade econômica. Não é um novilho ou um bode. Não. A pessoa pode escolher entre uma cabra fêmea ou uma cordeira. E o ritual do sangue espelha exatamente o do líder secular. Fica no pátio externo? Inteiramente no pátio externo, aplicado no altar do holocausto. O que mostra que o impacto do erro de uma pessoa comum, embora sério para ela, era considerado mais contido, afetando principalmente a si mesmo. A estrutura toda parece um mapa de uma sociedade que entende que o papel social de cada um tem um peso diferente. Exato. Não é que uma pessoa vale mais que a outra, mas é um reconhecimento de que as consequências de um erro se espalham de formas diferentes dependendo da posição de quem o comete. Como um erro de um piloto de avião e o de um passageiro. Perfeito. A lógica é parecida, mas aplicada à esfera espiritual e social. Ok, então analisamos os 4 cenários, com as ofertas diferentes e os 2 locais para o ritual do sangue. Mas, apesar das diferenças, quais são os elementos centrais? Os atos que se repetem em todos os casos para que a reparação aconteça. Existem 3 atos fundamentais que são a espinha dorsal de todos esses sacrifícios. O primeiro é a imposição das mãos.
A pessoa que traz a oferta, seja o sacerdote, os anciãos, o líder ou o cidadão, coloca as mãos firmemente sobre a cabeça do animal. Isso é mais que um gesto, né? Tem um significado profundo. Sim, é um ato físico de identificação, de transferência. É um momento concreto. A pessoa está publicamente declarando: este animal está em meu lugar, ele me representa. A responsabilidade pelo erro é simbolicamente transferida para o substituto. Entendi. Esse é o primeiro passo. Qual o segundo? O segundo é o manejo do sangue, que, como a gente já viu, é o agente central da purificação. O próprio texto de Levítico vai dizer depois que a vida da carne está no sangue. É por isso que ele é usado para expiação. Para limpar a mancha. Exato. A aplicação dele, seja no altar interno ou externo, é o que simbolicamente limpa a impureza e repara a brecha na relação com Deus. E o terceiro ato constante? O terceiro é a queima de partes específicas do animal, principalmente a gordura dos órgãos internos. O texto descreve isso repetidamente como uma oferta de aroma agradável ao Senhor. A melhor parte. Sim, naquela cultura, a gordura era a parte mais rica, mais nobre. Oferecê-la a Deus no altar era um ato de adoração, um gesto que restaurava a paz. É como oferecer o melhor para consertar a relação. Justamente. E depois que esses três atos são concluídos, seja no ritual mais complexo ou no mais simples, o capítulo repete uma frase final, quase como um veredito. Sim, a frase é: e ele será perdoado. No fim das contas, por mais detalhado que o sistema pareça, o propósito final era claro e, de certa forma, misericordioso. Ele oferecia um caminho visível, concreto, para a restauração. Havia um processo. Um processo estabelecido para lidar com a falha humana e permitir que a pessoa e a comunidade seguissem em frente, integradas e perdoadas. Resumindo tudo, então, Levítico 4 não é só uma lista de regras arcaicas. É, na verdade, um mapa bem sofisticado. Sim, da visão de uma cultura. Sobre pecado, responsabilidade, restauração. E a grande lição que fica é essa ideia de responsabilidade escalonada. Quanto maior sua posição, sua influência, maior o impacto do seu erro. E, por consequência, mais profundo precisa ser o caminho para a reconciliação. E isso nos deixa com uma reflexão final, algo para a gente pensar. Nossas fontes focam muito no fato de que todo esse sistema foi projetado para lidar com pecados não intencionais. Certo. Isso levanta uma questão fascinante. Como uma sociedade amoldada por um sistema que trata erros acidentais com tanta seriedade? O que significa ter um processo formal para reparar não só as falhas deliberadas, mas também os erros que todos nós cometemos por descuido, por ignorância? Uma boa pergunta. De certa forma, isso nos força a pensar nos nossos próprios sistemas éticos e legais, que também lutam para traçar a linha entre negligência e malícia, entre o erro e o ato intencional, a questão do que a gente faz com as nossas falhas não intencionais. Ela continua tão relevante hoje quanto era no mundo que produziu este texto.